Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Como Ler o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu queria te pedir uma gentileza. Se inscreva no canal, ative o sininho, participe dando like, fazendo comentários. E se você tem alguma dúvida sobre como ler o Antigo Testamento, pergunta aí nos comentários que eu vou ter um imenso prazer de responder, tá bom? Ok, hoje eu quero falar, ou tentar responder a pergunta: qual é a melhor tradução da Bíblia para o português? Muita gente tem respondido isso, que não há respondida essa questão, que não há uma versão melhor ou pior. De fato, não há uma versão melhor ou pior, mas eu quero recomendar 6 critérios ou 6 textos bíblicos para você julgar uma tradução, se ela é boa ou se ela não é tão boa assim. Então, eu vou alistar 6 textos. O primeiro deles é Gênesis 1:1. A maioria das Bíblias traduzem dessa forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você deve preferir as Bíblias que usam quando ou em um princípio, ao invés de no princípio. Porque a palavra que está ali no hebraico, ela significa quando Deus começou a criar, ou em um início, é um início indefinido, porque a palavra que se encontra lá é indefinida. Então, prefira quando Deus começou a criar, ou em um princípio, quando Deus criava. Esse é o primeiro texto, o primeiro critério. O segundo texto vamos dizer assim, de teste, né, de prova, para você julgar se uma tradução é boa ou não, é o Gênesis capítulo 1, verso 2. Por quê, pastor? Porque ali se encontra a palavra espírito na maioria das versões. Então se traduz assim: o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Você deve preferir vento e não espírito, porque a palavra usada ali é uma palavra que muita gente até pronuncia, ruach, deveria ser, ou deve ser, na maioria das vezes, traduzida como vento, como sopro, agitando as águas, né? Se movia, quer dizer, agitava a face das águas, porque ali se trata, de fato, de uma situação caótica. O verso 2 descreve a terra como ela estava quando Deus começou, então, a criar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre esse texto e fala sobre como Deus reorganiza o caos, tá bom? Dá uma olhada lá, vou deixar o link aqui na descrição. O terceiro critério é um terceiro uso, também em Gênesis, do capítulo 2 até o capítulo 4, verso 24. A palavra traduzida por Adão quer dizer Adam, que significa humanidade, que significa ser humano. Não é um nome próprio, tá bem? Não é Adão e Eva, são como nomes próprios, mas é designação genérica para o ser humano. Deus criou um ser humano, Adam, que vem da palavra Adamá, de terra. Então, eu prefiro as Bíblias que traduz ou ser humano ou humanidade. A mesmo critério é Eva, né? Eva quer dizer a mãe da humanidade, e não é o nome próprio até Gênesis 4:25. Aí sim se coloca Adão e Eva como nomes próprios, mas o capítulo 2, 3 e 4, até o verso 24, você deve preferir então Adão, ser humano ou humanidade, tá bem? O quarto texto, vamos chamar texto de prova, né? O texto de teste, para você saber se uma versão é boa ou não, é o famoso texto de Isaías 7:14. A maior parte das Bíblias, para não dizer quase todas, né, traduz assim: e a virgem conceberá ou ficará grávida e dará à luz a um filho. Esta palavra virgem significa jovem, uma jovem desposada, uma jovem engravidará e dará à luz um filho. A identificação desta jovem com uma virgem só acontece na tradução do hebraico para o grego,
que é a tradução da Septuaginta. No texto hebraico deve estar escrito uma jovem. O quinto texto que você deve olhar para saber se uma tradução é boa ou não é o Salmo 116, verso 15. Aí, também grande parte das traduções traduz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A palavra preciosa, ela tem a conotação de pedra preciosa, de dureza e não de brilho. Então, a tradução que você deve ser preferida é: dura é aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ou então, como eu prefiro, dolorosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Isso está bem mais de acordo com o sentido, não só da palavra, que significa dura, né? Mas com o sentido de todo o texto. A pessoa do Salmo 116 não morre. Ela passou por uma situação muito delicada. A gente diz assim, né? Estava com o pé na cova, mas Deus a resgatou, porque é dolorosa ao Senhor ver a morte dos seus fiéis. Esse é mais um critério que você deve usar. E, finalmente, desses 6 textos, né, o sexto texto de prova e teste para ver se uma tradução é boa ou não é Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 6, verso 2. Todas as Bíblias, todas que eu conheço, né, em língua portuguesa, traduz o teu umbigo é taça redonda, onde não falta o vinho. Mas algumas traduções colocam um asterisco nessa palavra umbigo e na nota do rodapé explica que está se referindo ao órgão genital feminino. Então eu traduzo como vulva, que tem mais sentido na descrição do texto, que vem descrevendo a mulher, e aí pular, né, do ventre para o umbigo é um erro, vamos dizer assim, anatômico, né? A palavra aí significa exatamente vulva e não umbigo. Tua vulva é taça redonda onde o vinho nunca falta. Como eu disse, algumas traduções trazem a nota de rodapé explicando isso, mas praticamente a totalidade traduz como umbigo mesmo. Então, prefira vulva ao invés de umbigo. Com esses 6 textos, você pode ter uma ideia da tendência e da linha de tradução que as Bíblias adotam. Então, professor, qual Bíblia você recomenda como a melhor tradução? Bem, essas 6 passagens que eu citei aparecem traduzidas assim na Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Bom, eu não estou ganhando nada, né, para promover ou para mostrar, né, ou para indicar essa Bíblia. O que eu quero é que você tenha uma proximidade maior com uma boa tradução. E entre as traduções em língua portuguesa, a tradução ecumênica da Bíblia é uma excelente tradução, feita por especialistas protestantes, católicos, ortodoxos e judeus com consultoria, com muitas notas, com introduções, e traduzem esses textos dessa forma que eu mostrei. A nota de rodapé em Cânticos 6, Cantares, né? 6:2 está nessa Bíblia também. É a melhor? Na minha opinião, sim, é a melhor tradução que nós temos em língua portuguesa. Uma Bíblia que você pode ler tranquilamente, com segurança, sem medo, vamos dizer, de errar. É claro que se você domina o hebraico, se você tem outras Bíblias, é sempre bom comparar ou fazer a sua própria tradução. Caso contrário, essa é uma excelente Bíblia, eu diria que é a melhor tradução do Antigo Testamento, por enquanto, né, que nós temos em língua portuguesa. Portanto, quando você pegar uma Bíblia para ler, confere esses 6 textos para ver se de fato estão desse jeito. Se não, é bom procurar uma tradução mais fiel, pelo menos nesses 6 textos, que dá uma segurança bacana para a gente, tá bom?
Era isso, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te convido para se inscrever no canal, para curtir, para comentar, para fazer a sua pergunta, para a gente ler o Antigo Testamento como Jesus leu, como Jesus foi edificado e compreendeu. Nós também queremos ter o Antigo Testamento como palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe.